Olá, o meu nome é Luiz Roberto e uma vez mais no nosso canal Espiritismo em Pauta vamos abordar uma pauta sob a ótica espírita. O tema de hoje será dedicações incompreendidas. É um tópico abordado pelo espírito André Luiz no livro Sinal de Perigo, em que ele faz a seguinte assertiva. Ele diz assim: dedicações incompreendidas são cursos de burilamento íntimo em que podemos aprender a amar sem o culto do egoísmo, no qual sermos amados costuma ser a nossa preocupação. O André Luiz faz esse alerta para nós, porque quando nós ajudamos alguém, exercitamos a caridade, ou pensamos que exercitamos a caridade, nós queremos daquele que recebe a benesse que nós doamos, o que nós lhe fazemos, seja por palavras ou seja por atitudes, nós queremos ser remunerados. E a remuneração que exigimos é a gratidão. Nós queremos receber a gratidão daquele a quem ajudamos. Nós não damos com uma mão sem que a outra veja, conforme disse o Cristo Jesus. E os Espíritos abordam isso, inclusive, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós formos lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11 nós lemos lá do Espírito Emmanuel. Ele transmitiu essa mensagem, eu tenho aqui anotado no meu computador, em Paris, em 1861. Ele transmitiu uma mensagem na qual ele diz que o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Coragem porque dela muito, muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. E cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que o monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Emmanuel fala, então, que o orgulho é o grande óbice ao crescimento espiritual de nós outros. Nós devemos compreender que a decisão de ser uma pessoa melhor é só nossa. Ela faz parte do nosso livre-arbítrio. É uma escolha dentro das possibilidades de livre-arbítrio que nós temos. E que se cada um de nós escolher vencer a si mesmo, ter coragem de vencer a si mesmo, de ser sujeito altruísta, nada egoísta, aquele sujeito que não pensa só em si e não quer para si, inclusive a gratidão alheia, mas é altruísta no sentido de dar com uma mão, sem que a outra veja, sem que a outra reclame. Essa decisão é espelhada em muitas outras criaturas que tomem decisões semelhantes, alavancarão o progresso da humanidade, implementarão no orbe terrestre uma egrégora de progresso, de segurança e progresso, para que nós possamos realmente ascender à condição de espíritos regenerados a que a Terra está destinada, como só acontece com toda a criação divina. Também o Espírito Pascal. Isso que eu acabei de ler do Emmanuel está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 11. Mas o Espírito Pascal, na cidade de Sens, em 1862, também dita uma mensagem relativamente ao egoísmo e diz-lhe que o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas afeições e que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Ambos os espíritos, no mesmo capítulo, na sequência 11 e 12, falam sobre o egoísmo, esse grande óbice de elevação espiritual da humanidade. E André Luiz, nos dias de hoje, mais propriamente no século passado, ele fez essa assertiva, então. Dedicações incompreendidas são cursos de burilamento íntimo em que podemos aprender a amar sem o culto do egoísmo no qual seremos amados. No qual sermos amados costuma ser a nossa preocupação. Então, volto a afirmar, nós queremos ser remunerados pela gratidão alheia
pelo bem que nós eventualmente venhamos a praticar. Eu digo eventualmente porque o sujeito que já está habituado a fazer o bem, não passa adiante, vai adiante, não aguarda agradecimento, sempre socorrendo o seu semelhante na medida das suas possibilidades e das necessidades do outro, sempre sendo esse agente divino no socorro à humanidade. Aliás, Deus se manifesta entre nós através de nós mesmos. Se nós nos omitirmos, estaremos a impedir que através de nós Deus se manifeste. Então, nas obras da codificação, fica registrado que o egoísmo é a grande pedra de tropeço da humanidade, o querer para si. O que nos leva a atender lá a orientação de Emmanuel e de Pascal, no sentido de que nós devemos ter coragem para nos mudarmos. Que isso depende só de nós. Tinha um sujeito que era um sujeito muito rico. Você sabe, toda a história que eu conto tem um sujeito rico na história, né? E essa história tem um sujeito rico também. Jovem e muito rico, porém extremamente infeliz. Era um judeu. E esse judeu muito infeliz, muito jovem, muito rico, estava muito avexado no sentido de que a felicidade lhe fugia pelo vão dos dedos, mas não sabia ele como segurá-la. Porque tudo que tinha na sua época, ele tinha acesso sem nenhuma dificuldade. Preocupado consigo mesmo, no sentido dessa infelicidade, pensou consigo, vou buscar ajuda do meu mentor espiritual. Era o Rabi naquela região onde ele morava. Vou procurar no Rabi as orientações, um conselho salutar que possa me socorrer e fazer com que eu descubra o que me faz tão infeliz. E foi ao Rabi. Tendo sido recebido pelo Rabi, ele então expôs os seus problemas, expôs as suas dificuldades, expôs sem pejo a sua infelicidade, ao que o Rabi ouviu atentamente. Sendo ele um homem sábio, tendo recebido o rapaz no salão onde ele habitualmente recebia as pessoas, venha cá, disse ele para o jovem, venha comigo até a janela. Foram até a janela que dava assim, que de frente para uma praça, onde as pessoas transitavam, havia um comércio, havia enfim um burburinho humano ali naquele pedaço. E ele disse para o moço, olhe atentamente pela vidraça e me diga o que é que você vê. E o rapaz disse, logo em seguida, vejo prédios, vejo pessoas que transitam de um lado a outro, estou vendo alguns comerciantes, algumas crianças agarradas às suas mães, vejo o comezinho do cotidiano, do dia a dia, através dessa vidraça. Então venha cá agora, disse o Rabi para o jovem, me acompanhe. Levou frente a um espelho e disse, e o que é que você vê agora? E o rapaz deu de ombros e disse, vejo a mim mesmo, vejo a minha imagem. Então agora você não vê mais o povo, você vê a si mesmo. Exato, agora eu estou vendo a mim mesmo. Ele veja bem, meu jovem, preste bem atenção. Tanto o espelho no qual você está em frente agora, tanto quanto a vidraça da janela, são feitas do mesmo material, que é o vidro. É o vidro. A única diferença é que o espelho tem uma pequena camada de prata cobrindo o vidro, que faz com que ele espelhe as imagens que diante dele se postam. É por isso que você está se vendo diante do espelho agora. E é por isso que você vê o povo através do vidro da janela, da vidraça da janela. Vamos associar isso ao seu caso. Todos nós, não vou dizer só de você, todos nós que temos essa camada de prata na cobertura dos nossos olhos, enxergamos só nós mesmos. Não vemos o outro. Então o conselho que eu dou a você, que eu devo aplicar a mim mesmo e que todos devemos seguir, é no sentido de que nós removamos essa camada de prata que existe diante dos nossos olhos, para que o egoísmo seja apartado de nós e que o altruísmo nos permita ver o outro. O jovem imediatamente acolheu a lição que havia lhe sido dada naquele momento, reflexivo, despediu-se do seu Rabi e foi-se embora, refletindo consigo.
que quem acende a luz da caridade é sempre o primeiro a beneficiar-se dela. Concluiu consigo mesmo, sem que o Rabi tivesse dito nada a ele. Tal a profundidade da reflexão que ele se entregou naquele momento, a partir daquele momento, porque ele estava sinceramente em busca de uma solução para o seu problema. Ele não estava preocupado em enfrentar dificuldades para resolver o seu problema. É o que acontece conosco. É muito difícil para nós nos livrarmos do orgulho, do egoísmo e de tudo quanto mais nocividade a gente cultiva. Nós nos agarramos a esses vícios e o levamos de encarnação para outra encarnação e para outra e assim por diante, e há tempos esses vícios estão conosco. Mas o convite nunca deixou de existir, especialmente do Cristo Jesus. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Um princípio cristão, fora da caridade não há salvação. E a caridade que nós temos e devemos ter para com o outro é justamente essa, de dar sem querer ser remunerado com a gratidão daquele que recebe. O conhecimento disso, então, e a satisfação devem ser a tônica com que cumprimos nossos deveres na seara que nos convocou o nosso Criador. Isso deve traduzir-se na alegria, e servir, né? Deve traduzir-se na alegria e no prazer de servirmos sempre com Jesus, sempre com o Mestre. O Mestre que seguro asseverou para nós outros, que o admirávamos à época em que ele esteve entre nós, e muitos de nós hoje já alcançamos essa admiração ainda maior, quando ele nos disse, vós sois deuses, farão o que eu faço e ainda mais. Crendo nas promessas do Cristo Jesus, nas suas assertivas, contando com a orientação dos bons espíritos, como Emmanuel, Pascal, essa pequena história que eu contei aqui, da sabedoria judaica, nós precisamos pensar profundamente, meditar profundamente sobre o assunto, nos tomar de coragem e expulsar de nós o egoísmo, filho ou irmão do orgulho, ambos óbices ao nosso crescimento espiritual. Coragem para nós e vamos adiante.